O posicionamento do cristão diante da questão política. Duas coisas que eu queria colocar antes de qualquer coisa é que a origem do termo direita e esquerda remonta à época da Revolução Francesa, onde os partidários da monarquia do rei se assentavam à sua direita e os contrários se assentavam à sua esquerda. Hoje o termo direita e esquerda, para você entender de uma maneira mais fácil e simples, resume-se em os conservadores e os liberais. Aqueles que querem a continuidade e os que desejam a descontinuidade. De uma maneira mais simples, para que o povo de Deus possa entender. Porque a nossa intenção aqui é comunicar, não complicar a vida de ninguém. Existe ainda o centro, que são os conhecidos moderados. Os que entendem coisas boas que existem na esquerda e os que entendem coisas boas que existem na direita. O fato é que você seja de direita ou esquerda, se você é um cristão, você tem valores a preservar. Eu não entendo como um cristão que tem compromisso com Cristo Jesus, um cristão que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se alinha a um espectro político que defende aborto, que defende doutrinamento gay nas escolas, meu Deus, que defende a morte, assassinato, porque o aborto é um assassinato. Eu não consigo entender. O pior problema do cristão é a cegueira, é a visão. Quando o cara perde a visão, ele perde tudo. Foi o que aconteceu com Sansão, o nosso conhecido Sansão. Antes dele perder a visão física, ele tinha perdido a visão espiritual. Quando a pessoa perde a visão espiritual, perder a visão física é um pulo. Meu Deus. Essa é a grande verdade. Então, eu não entendo, não admito e não adianta. Eu não estou falando de facção, nem de time, nem de religião de ninguém. Eu não consigo entender isso. Eu coloco aqui com vocês aquilo que o Senhor Jesus falou. O que ele falou, pastor? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A cidadania celestial, que nós somos cidadãos dos céus, não anula em momento algum a cidadania terrestre, humana. E nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos uma cidadania humana. Amém? 85% dos 54 deputados, senadores que estavam, em campanha para reeleição, só 8 deles foram reeleitos. Ou seja, 20 dos 81 deputados são caras novos efetivamente. Claro, ainda tem aquela questão de alguns da área política e alguns já estavam, mas 85% do Senado foi renovado. Significa o quê? Que o regime atual não está mais funcionando, o povo não quer mais isso e o povo tirou. O povo acordou, acabou. Não tem essa conversa de e tal. Mas a verdade é que o perfil do Senado brasileiro se tornou mais conservador. A política brasileira, ela deu uma guinada à direita. Com isso, alguns temas como legalização de maconha e de drogas, aprovação de aborto, ela vai parar. Isso não vai, esse tipo de argumentação, esse tipo de lei tende a não passar. E não é só você se mobilizar nas redes sociais em época de eleição, não. É durante todo o tempo. É isso aí. Que sua vida não pare por isso. Mas em todo o tempo, você se mobilize politicamente. Por quê? Porque nós vivemos um regime de presidencialismo de coalizão. Um presidente não tem o poder que as pessoas imaginam que ele tem, o que alguém criou. Uma das coisas mais maravilhosas e sensacionais que existia na época do regime militar eram duas: o ensino de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, e de moral e cívica. Eu acho que tinha que voltar isso aí. Isso tem que voltar. Esperamos que o capitão faça com que isso volte. Porque você sabia exatamente qual era a atribuição de um presidente, de um senador, de um deputado, de um vereador. Você sabia. Você conhecia o artigo 5º. Os mais antigos aqui devem ter estudado isso. Claro, sim. Estudou isso, hein, Macedo? OSPB, moral e sim. cívica. Então o que acontece? Você não era enganado. E hoje, o que você vê é o medo. Não, se fulano for eleito, o Brasil vai virar Venezuela. Ele não tem esse poder todo.
Ele não tem esse poder todo. Não, se o fulano for eleito, o gay vai ser massacrado na rua. Ele não tem esse poder todo. Isso é mentira. E aí o povo engole esse tipo de notícia falsa porque não conhece. Então, o Brasil é uma república constituída de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em colegiado se decide. A decisão não é do líder, não é do presidente, não é do ministro do STF, não é do presidente do Senado. É uma decisão colegiada. Por isso que é importante você votar, perfeito, nos teus deputados e nos seus senadores, embora o Senado seja uma casa revisora, para barrar algumas coisas. Como houve essa renovação e o Senado se torna mais conservador, alguns temas não vão passar. O problema não é o PT, não é o PSL, não é o PMDB, não é o PSDB, não é nenhum partido político. O grande problema é a cegueira que o brasileiro tem. Por quê? Embora não seja ensinado nas escolas, ele não procura se informar. Ele acha que a espiritualidade dele extingue a intelectualidade dele. Espiritualidade é uma coisa que tem que caminhar em conjunto com a intelectualidade. É isso que eu entendo. Da mesma maneira que se um presidente evangélico, vamos imaginar que a gente tenha isso daqui a algum tempo, está na sua cadeira como presidente, ele não governa só para evangélico. Ele nem pode, porque se ele fizer isso, ele tem que sofrer um impeachment. Porque um presidente, ele governa para todos. E, aliás, a minha visão é que o próximo governante do Brasil, o próximo presidente, seja Haddad ou seja Jair Bolsonaro, a primeira coisa que ele tem que fazer no nosso país é pacificar o país. Muito bem.